Olá pessoal, vamos lá então para a nossa primeira aula em vídeo. E hoje o nosso assunto é a questão de recrutamento, seleção, processos, variáveis envolvidas, como ele ocorre, o que vem acontecendo no desdobramento nos anos, como as coisas vão ocorrendo entre as organizações, o que tem de novo, o que vem surgindo, como a gente vem trabalhando, como as organizações vêm tendo olhar sobre esse processo. Então, e quando a gente fala de recrutar e selecionar, recrutar é uma coisa simples? Não, selecionar também não. É uma grande responsabilidade, precisa de planejamento? Sim, com certeza precisa de planejamento. Imagina você definir as pessoas que estão indo para uma organização. E qualquer organização escolhe as pessoas para que elas fiquem um tempo determinado, que elas façam uma carreira, que elas produzam, que elas deem um retorno em cima daquilo que foi aplicado. Ninguém contrata alguém para ficar 2, 3 meses, um mínimo de tempo. E para isso são envolvidas várias técnicas, desde avaliações, testes, os processos de entrevistas, tudo que envolve realmente esse processo. Hoje se vê muita questão já do vídeo, desde o processo de recrutamento, entrando também na seleção. E quando a gente fala desses processos, o que vem a ser diferente? O recrutar, na verdade, é atrair. É a forma com que as empresas vão para o mercado de trabalho, atrair os profissionais que lá estão. Com anúncios, sejam eles escritos, hoje a grande fatia coloca anúncios online, tem a questão das indicações de profissionais também, várias as formas de buscar esses profissionais. Quando a gente vai buscar os profissionais, dizer o que a gente, enquanto organização, precisa, a gente está recrutando. Quando que eu passo para a seleção? Quando eu já recebi os currículos, quando eu estou avaliando, começando já a avaliar realmente essas pessoas, o que elas enviaram nos currículos, verificar o conteúdo técnico, se está de acordo com aquilo que a minha descrição de cargo pede, e principalmente as competências, as técnicas e as comportamentais que a gente vai precisar encontrar nesse futuro colaborador, nesses futuros colaboradores, conforme que a gente estiver buscando naquele processo seletivo. Então a gente vê vários conceitos, não só para o processo de recrutamento, e todos vão dizer que na verdade, colocar as mensagens para que as pessoas cheguem até a organização. E quanto melhor, quanto mais clara, assertiva for a mensagem que a gente enviar, mais assertivos vão ser as pessoas que vão estar envoltas, que vão entrar realmente no nosso processo, e a gente buscando ter uma maior assertividade também nesse processo para a nossa organização. Enquanto seleção, vários autores falam que a Venatos fala que a seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro, que permite que apenas algumas pessoas possam ingressar na organização. Com palavras diferentes, todos os autores resultam que é um processo de quê? De escolha. De pessoas que vão estar entrando naquele momento para a nossa organização. E para isso, várias técnicas são usadas, desde entrevista individual, entrevista em grupo, dinâmicas de grupo, testes psicológicos. Não são todas as organizações que aplicam testes psicológicos, mas hoje uma grande fatia tem se aberto para a importância e vendo a necessidade de conhecer um pouco mais o perfil realmente dessa pessoa. Não é só uma atividade técnica que ela vai fazer, ela vai entrar nessa organização, ela precisa conhecer os valores dessa organização, a missão, ela precisa verificar se os valores dela estão o quê? De acordo com os valores daquela organização. E isso vai fazer com que realmente ela queira permanecer, conquistar, seguir uma carreira ali naquela organização. E assim a gente vai construindo as pessoas. Não existe uma situação mágica, existe uma bola de cristal que a gente vai olhar e vai verificar aonde estão essas pessoas, o que tem de certo, o que tem de errado, tudo são o quê? Adequações. E naquele momento o perfil que mais se enquadra, que mais se aproxima realmente do que a nossa organização está buscando. E o que a Venatra, na verdade, nos apresenta 3 modelos na questão da seleção. Modelo de colocação, o que seria isso? Na verdade, eu tenho uma vaga e um candidato. Mas de que forma isso acontece? Quando a gente tem uma indicação, a vaga foi aberta, e eu já tenho uma indicação, seja às vezes, alguém da diretoria, alguém da própria organização, alguém que nos foi indicado, e a gente tem aquele candidato, faz uma avaliação ou não, conforme a organização vai ter esse olhar, e essa pessoa assume aquela vaga. O modelo de seleção, na verdade, é o normal, quando a gente tem vários candidatos para uma vaga, o que geralmente acontece bastante. Então, aqui, na verdade, a gente vai ter que olhar muito bem o que são os requisitos que esse cargo está me pedindo, o que os candidatos estão me apresentando pelo currículo, pelo vídeo, da forma que se apresentaram,
durante a primeira entrevista, a segunda ou a terceira, né? Porque hoje a grande fatia dos processos seletivos não se resume a uma única entrevista, né? O processo acaba realmente seguindo de uma forma maior, né, com várias entrevistas, testes, talvez alguma prova técnica mediante o cargo que a pessoa está se colocando, isso também pode acontecer. E é importante que seja uma entrevista com o gestor definindo quem é realmente a pessoa ou as pessoas que vão estar trabalhando com ele, isso faz muita diferença no processo também. E o modelo de classificação, né? Vários candidatos, né? E às vezes várias vagas, né? Então você está trabalhando, você está fazendo vários processos seletivos ao mesmo tempo, né? E daqueles candidatos eles se candidatam para uma vaga e daqui a pouco você verifica o perfil dele se torna mais interessante, né, para outra faceta da organização. Então, onde vários candidatos, né, podem concorrer a várias oportunidades que estão dentro da organização e assim, mediante o processo seletivo, se define qual vaga realmente melhor eles podem se encaixar. E o processo de recrutamento e seleção, a gente teve vários desdobramentos, teve com certeza um processo de evolução, né, desde quando se iniciou lá nos idos da Segunda Guerra, todos os processos começaram a entrar, a forma de avaliar as pessoas, os vários testes psicológicos foram surgindo no decorrer dos tempos, os profissionais que trabalham com essa área foram sentindo a necessidade de como avaliar melhor as pessoas, seja na questão técnica, seja na questão comportamental, e hoje se verifica mais do que nunca que a questão comportamental tem um peso decisivo nos processos seletivos e principalmente, né, após a permanência dessas pessoas na organização. E assim, não só o processo evoluiu na parte das organizações, dos profissionais, mas também, né, os candidatos, os profissionais que estão no mercado de trabalho foram criando um novo olhar, tanto para participar dos processos, do que eles estão buscando, do que eles estão querendo realmente para suas carreiras, né, e no momento de estarem presentes, então, na organização, né, dentro desses processos. Né? Então, se buscou novas técnicas, novas formas de estar verificando as pessoas, né, os perfis, mas o que não muda, na verdade? Né? A questão de tentar ser assertivo nesse processo seletivo, de trazer as pessoas realmente para a sua organização e que elas construam ali uma história, né? Deixem um legado, aprendam, cresçam, nada de profissionais realmente para passarem realmente um tempo, né? As pessoas, para que as organizações queiram investir, as pessoas também precisam estar dispostas a isso, né? E o candidato vai investir para isso. E duas nomenclaturas novas que vêm surgindo, né? A questão do candidato experiência, que se chama experiência do candidato. Mas essa experiência não quer dizer a questão da experiência profissional que está no currículo, né? Isso se refere ao quê? A experiência que o candidato teve com uma determinada organização ou com organizações dentro dos processos seletivos. O que isso quer dizer? O que se vem valorizando no mercado? É realmente a oportunidade das organizações não fazerem processos seletivos por fazer. Você fazer com categoria, com critérios e valorizando os profissionais que passam por você naqueles processos seletivos. Que independente de naquele momento você dizer um sim para ele vir para a sua organização, que ele fique com uma boa impressão, que mesmo talvez sendo rejeitado naquele processo seletivo, no outro momento ele volte a concorrer naquela vaga, ou talvez para outro cargo, mas que ele tenha o interesse de estar na sua organização. Que você tenha passado uma ótima impressão para essa pessoa, desde o primeiro contato, seja por telefone, por e-mail, né, como foi feito esse primeiro contato, mas que você já tenha causado o quê? Uma boa impressão, né, e que isso fique no candidato. E que às vezes até independente dele, ele recebeu um não, né, mas aquele não, ele soube por quê. Né? E ele acaba até, mesmo assim, divulgando a sua organização para outras pessoas. Né? Então, olha só, a forma como se diz sim, como você diz sim para um candidato, importa muito, mas a forma como você diz não pode importar ainda mais. 62% aumentaram o relacionamento, né, com a empresa de uma forma geral. 78% indicavam a empresa para outros candidatos futuramente. E 62% se inscreveram para as outras vagas. Né? Então, o que acontece, na verdade? Esse fluxo, pelo bom atendimento, pela boa forma como as pessoas foram tratadas, isso quer dizer o quê? Receberem resposta do processo, desde uma resposta por e-mail, a sequência do processo, você saber realmente do que você está participando, aonde você está participando, de que forma as coisas estão realmente acontecendo, isso faz toda a diferença.
né? E que erros, na verdade, né, as empresas podem cometer nesse momento com o candidato? Informações, instruções pouco claras, né, gente? Isso desde o anúncio, a forma como você lê um anúncio já te diz muito daquela organização, o que você pode esperar, né? Desde a clareza de o que você vai fazer, como vai acontecer, uma faixa salarial, benefícios, o que você pode esperar daquela organização. E às vezes as empresas já pecam no momento de fazer esse anúncio, a coisa já não fica tão boa, né? Excessos de etapas, né? No intuito de querer acertar, às vezes as empresas criam uma série de etapas que elas acham que vão ser positivas e acabam sendo um empecilho, né? Alguns candidatos desistem no meio do processo porque estão participando também de outros processos, né? Outros, às vezes, se tornam encarecedores. Não são processos, às vezes, que essas etapas são todas online. Várias são presenciais. E, às vezes, dependendo do momento que você está passando, de quanto tempo você está sem recolocação, né, está buscando, talvez você não esteja tão bem financeiramente para dar tantos espaços, passar por tantas situações, né? Os testes ali, às vezes, mal colocados, né, gente? Aquilo que eu falei lá no início, a questão do planejamento. Então, planejamento é tudo, né? Não adianta eu querer pegar os mesmos testes para cargos diferentes, aplicar, né? E às vezes a pessoa diz, nossa, mas para que eu estou fazendo isso aqui? Né? De que forma que isso aqui está me avaliando para realmente eu estar na organização, né? Então, saber o que eu estou exigindo, saber o que eu estou buscando para que o candidato tenha uma boa impressão realmente da minha organização, né? Dificuldade de falar com os recrutadores, realmente esse é um problema de comunicação. Você enviou seu currículo, você continuou no processo, talvez no início teve várias respostas. E quando aquele recrutador, aquele selecionador lá sentiu que você não vai continuar no processo, você manda um e-mail, você tenta ligar, está sempre ocupado, não consegue dar uma informação. Isso é horrível se você está construindo uma experiência com a pessoa. Dê um mínimo de uma resposta. Né? Se você não tem certeza, a gente sabe que os processos dependem, às vezes, de uma diretoria, de outros gestores, e você fica com o seu processo parado sem opção. O que você faz? Dá um retorno. Né? Olha, estamos com o processo parado por esses motivos, mas em breve conseguiremos dar um retorno, vamos te dar uma resposta. A pessoa ela quer uma resposta. Falta de feedback e meio de confirmação, né? Entrando também no processo da questão da resposta, da comunicação, que faz a diferença, a gente sabe isso, principalmente enquanto candidato, né? E esses descuidos com certeza vão fazer o quê? Vão causar uma péssima impressão, né? Talvez o candidato, ele não chegou no final do processo, ele estava tendo um bom andamento, mas até chegar no final do processo e ele receber um sim, talvez ele já esteja desgastado com a própria organização. E talvez lá no final, quando ele receber o sim, ele pode dizer, nossa, mas eu não quero mais. Talvez ele sentiu que o que estavam falando da organização, nos processos, realmente não se confirmou aquela impressão que eles estavam passando, né, gente? Então, isso é muito importante. E a gente fala também de employer brand. O que é employer brand? Né? A gente fala de marca empregadora. Ah, mas isso é marketing? Na verdade, é um pouco do marketing dentro do processo de recrutamento e seleção. E como que isso funciona? Né? Isso, na verdade, é uma outra ferramenta falando do employer brand, né? Então, na verdade, é construir construir uma marca, né? E uma marca que seja fortalecida, né? E por ações de estratégias feitas pelo RH junto com o marketing, e essa pessoa do employer brand, ela pode ficar no RH, pode ficar no marketing, né? Mas ela tem que entender desse processo, né? De unir as duas ações da forma como está acontecendo, né? Então, ele cuida da reputação e até mesmo da identidade que o seu negócio tem ao realizar processos, não somente de recrutamento e seleção, para construir uma imagem invejável e única, né? Então, isso vai fazer diferente. Lá na prática, é um trabalho estratégico de posicionamento da empresa, passando uma imagem mais atrativa, de forma a exaltar qualidades e personalidade perante o público que possa vir a se tornar parte da equipe. E o que acontece, né, gente? Então, assim, eu vou construir essa imagem, mas o que ela tem que ser? Ela tem que ser verdadeira. Ela vai estar ligada à cultura dessa organização, à personalidade, como as pessoas agem, como as coisas acontecem, realmente como é o dia a dia, né? E o que acontece? Na verdade, o que eu divulgar tem que ser a realidade para que isso depois se verifique na prática, né? As pessoas no processo seletivo e principalmente aquelas que virem realmente, que se tornarem nossos colaboradores, né? Então, além de atrair um público-alvo de possíveis candidatos, o Employer Brand também colabora para o aumento de excelência dos atuais
colaboradores. Por quê? O Employer Brand ele não vai estar atuando só na busca, no atrair essas pessoas e no processo seletivo. Ele vai ter uma grande participação das pessoas que estão internamente. Quando eu tiver... uma das estratégias vai ser o quê? Eu usar os colaboradores que já atuam na organização, e eles vão dar o quê? Eles vão dar testemunho, eles vão ajudar a atrair novos colaboradores. Porque eles, sentindo isso e sabendo aonde estão, valorizando aonde eles estão, eles também vão ser uma ferramenta de atração. E quanto mais eu reforço a minha marca, eu melhoro também enquanto organização. E quando eu melhoro enquanto organização, eu melhoro para aqueles que eu vou trazer e para aqueles que estão realmente no mercado buscando. Quais os benefícios, então, que nos traz o Employer Brand? Menores custos e tempos de recrutamento. Se eu tenho um processo bem planejado, bem assertivo, eu já ajo sobre a marca, eu já tenho processos estruturados que vão trazer essas pessoas querendo realmente ficar na organização. Então, eu vou ter no menos tempo atrair pessoas mais alinhadas já com os valores, a missão, a visão da minha organização. Então, isso também já vai me diluir um pouco desse tempo. Melhor envolvimento com os colaboradores, porque as pessoas, e os colaboradores, a gente coloca gestores também, porque eles vão participar ativamente do processo seletivo. Colaboradores também, quando se envolve mais no processo seletivo, nós podemos pegar alguns colaboradores de determinados departamentos e trazê-los para o processo seletivo, como uma forma de participar, de estarem verificando quem a gente vai trazer para a organização, melhor delegação, maior agilidade consequente do processo, Cria promotores da marca, indicações alinhadas, melhores negócios e oportunidades, com certeza. Se eu tenho uma empresa que constrói uma marca verdadeira, bem colocada, bem estruturada, que condiz com aquilo que acontece no dia a dia da organização, o que vai acontecer? As pessoas vão nos ajudar a divulgar essa marca, falar bem da organização, vão indicar boas pessoas para participar do processo seletivo, boas indicações também fazem toda a diferença, E algumas dicas de como colocar o Employer Brand na prática. Elaborar uma estratégia clara, a gente tem que ser bem posicionado. O que a gente deseja alcançar com o Employer Brand? É só trazer bons candidatos? Eu quero que isso vai agir no meu planejamento de carreira também, o planejamento também do negócio. Colocar metas, gente, como tudo que a gente fala na questão do planejamento, todo planejamento precisa de metas, a gente precisa medir o que a gente está fazendo para saber se eu estou indo no caminho certo ou não. E é um trabalho que leva tempo e esforço, sim. Se você já tem uma marca estruturada e você vai fazer ajustes, mesmo assim, não é uma coisa que se discute da noite para o dia e que você faz um fechamento, distribui algumas atividades e vai colocar em prática. Não. As coisas têm que ser bem construídas, ter um alinhamento interno, com RH, marketing, diretoria, todas as pessoas envolvidas, isso ser construído, bem elaborado para ser colocado em prática. Análise do seu quadro atual. Então, realmente, a gente tem que olhar o que a gente está tendo no nosso processo de recrutamento e seleção que realmente, dependendo, não está dando certo. Os nossos colaboradores internos estão satisfeitos, não estão satisfeitos? Que ferramentas nós vamos utilizar para saber o que o nosso público interno está pensando? E fazer uma boa análise realmente do que a gente está colocando em prática, se está dando certo ou não. Separar o perfil desejado, com certeza. Eu tenho que ter um perfil muito bem descrito do que eu quero para determinados cargos, e não só para os cargos em si, mas para a minha organização. Independente do cargo, o que eu preciso que as pessoas que vêm para a minha organização realmente estejam apresentando, gente? Então, isso é muito importante. Pensar na cultura, em todos os valores, isso é fundamental. E quanto mais detalhado realmente for o perfil que estiver traçado, melhor vai ser a procura por esse candidato ideal. Criar estratégias voltadas para os seus candidatos ideais também. Criar atrativos, para o tipo de pessoas que nós queremos atingir. E você vai mostrar a empresa de uma melhor forma, em relação com os outros naquele perfil. A página do LinkedIn, gente, LinkedIn e outras redes tem que estar atualizada, se você construir uma parte, a questão, não só da página do LinkedIn, mas de outras redes, elas estarem atualizadas com informações do que a empresa realmente está passando, do momento, do que você tem para oferecer. Isso tudo tem que estar condizente, tem que falar a mesma linguagem nas páginas e naquilo que você está ofertando nos seus processos. Compartilhar realmente nas redes sociais momentos, coisas boas, festividades, conquistas que você tem na sua organização, o que tem passado, isso tudo faz uma grande importância. E também tem que ser medido, gente? Aquilo que eu falei, não tem como você colocar um processo novo se você não medir e não acompanhar.
Então, a gente vai ter a taxa de retenção, índice de turnover, custo por contratação, qualidade nas contratações, engajamento nas mídias sociais e taxa de indicações. Né? São algumas das métricas que vão nos ajudar a saber se o processo de Employer Branding está seguindo corretamente ou não. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula eu termino esse assunto e vou estar colocando para vocês alguns exercícios, né, sobre esse módulo aqui, sobre esse assunto, e mais alguns textos para complementar o aprendizado. Dúvidas, eu estou totalmente à disposição. Obrigada por hoje.